A indústria nacional, por sua vez, com aquele velho papo, né, que tem os americanos dividem pro-business e pro-market. Né? Pro-business é pro-livre mercado, pro-negócios. Né? E pro-market é pro-my market, né? Ou seja, é aquele meu mercado ser protegido. Então a indústria nacional está com um argumento que eu acho muito equivocado, dizendo que a culpa, né, de eles não estarem tão bem é desse valor de isenção de $50. Não faz nenhum sentido. Certo? Até porque o mercado disso movimenta 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de reais. Né? E se você botar na ponta do lápis, não é muita insignificante. coisa. Tá? É insignificante o valor. E dentro dessa discussão, hoje eles aplicam a isenção. Foi criado um negócio chamado remessa conforme, que é um negócio legal, mas que a forma que foi criado é ilegal, porque deveria ter sido por lei, não por decreto, não por portaria, foi uma portaria. E a criação disso deu uma regulação de como é que se daria a importação que eu e você fazemos. Porque, na realidade, as empresas nacionais não querem que você deixe fazer, querem que você faça por eles. Uhum. É isso que acontece. Bem óbvio. Só que aí se descobriu que com a internet eu posso fazer isso sozinho. Você não precisa comprar do atravessador. Do atravessador. Você vai direto na fonte. Porra, e que vantagem isso, vantagem mesmo. Porque assim, também tem de toda forma, também tem um conforto de comprar do atravessador, que é o outro lado, né? Comprar do atravessador me gera a responsabilidade dele também. Legal. Gera o ponto dele estar com o carimbo dele representado. Eu posso cobrar ele. Mas se eu comprar algo errado... Né? Eu até comprei um AirPod no Magazine Luiza e veio um AirPod Pro, veio falsificado. Não era um AirPod. Eu devolvi o AirPod, sim, cara. Me devolveram meu dinheiro tranquilamente, mas não devolver se eu ia acionar a Magazine Luiza. Sim. Entendeu? Eu não ia acionar a empresa internet. Porque ela era responsável pela venda desse produto, porque ela certificava o produto que estava lá. Por sua vez, eu fui em outra empresa comprar, que aí eu comprei de fato um AirPod Pro, não comprei mais lá, exatamente para não correr esse risco. Mas poderia ter até ajuizado e ter cobrado o meu custo de tempo. De ir, voltar, devolver. Colocar lá, mas ela me aumenta o atravessador. E tem a experiência do negócio, né? A loja física é uma experiência também, né? Eu por exemplo, nunca comprei nada, apesar de achar massa a possibilidade de comprar roupa em loja virtual, mas eu sempre vou até o local porque, enfim, resolve ali o problema. Não tem a dupla preocupação de comprar, voltar, não deu colocar. certo e tal. Mas é isso. Então, essa é Até $50 eles estão cobrando ICMS, que é ilegal, que é inconstitucional, que não poderia ter. Porra, no Brasil é tudo meio sapecado, né? Mas é melhor que nada. Mas é melhor que o tal de nada. Uhum. Por sua vez, acima de $50, a tributação é de 92%. Caramba, bicho. Cara, castigo, confisco. Cara. É confisco. Confisco. Entendeu? É muito ilegal. Então a nossa briga hoje é aumentar o de minimis para $100 ou pelo menos impedir que acabe com a isenção de $50. Certo? Que esse é o objetivo central para permitir que haja uma maior tranquilidade para que as pessoas consigam ter liberdade de consumir. Porque hoje o que é que permitiu essas empresas como Shein, AliExpress, Shopee, permitiu que os mais pobres, classe C e D principalmente, tivessem acesso ao mercado consumidor de produtos melhores, com qualidades melhores, de um preço mais barato. É isso que eles conseguiram, né, nesse contexto. A Shein permitiu isso, né, que mulheres conseguissem ter acesso, inclusive, a produtos que não tem, porque assim, 30% dos produtos dessa empresa não existem no Brasil. Exato. Não é que eu não queira comprar, porque não tem no Brasil. Então, assim, e o pessoal vem um argumento muito ruim que isso vai prejudicar a indústria nacional. Mas, e politicamente, o que é que o PT fez? O PT hoje está numa sinuca de bico gigantesca. Por quê? Porque a classe C e D foi a que votou nele, votou nele majoritariamente. Se ele aumentar, acabar com o de minimis, essa classe vai se voltar muito fortemente contra ele, mas ao mesmo tempo é um partido que diz que não vai resolver nunca o problema de contas, como qualquer um de nós faz, cortando despesa. Ele quer resolver a receita, e resolver a receita significa nos cobrar mais. Né? Então, nos cobrar mais vai ser ruim para eles politicamente. Só que quem pegou esse projeto foi um deputado do PT, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que é o Paulo Guedes. Então, qualquer movimento que ele faz, vou acabar com o de minimis, isso vai ser bom para o varejo nacional, ele vai ganhar pontos com o varejo nacional, mas ele vai perder pontos com um mercado gigantesco, que é o mercado que votou neles. Por sua vez, se ele mantém o de minimis, ele perde pontos com esse mercado do varejo nacional, que é ligado a eles, e ganha pontos com essa turma. Então, ele está numa situação de bico, que ele exatamente. perde em qualquer circunstância. Certo? E nós estamos do outro lado brigando para manter essa isenção muito firme, manter essa liberdade de consumo. Esse é o trabalho. Explicando na prática o trabalho que eu faço, eu estou convencendo deputados
a votarem para manter o de minimis. Esse é o trabalho que a gente faz. Rodrigo, isso envolve nota técnica, envolve orientação, envolve reunião, envolve uma série de formas para mostrar por que a audiência pública, como essa que eu fui. Comprovar para os deputados o ponto de vocês e tudo mais. Envolve fazer livrinho, fazer folder, envolve explicar por que essa pauta é tão relevante para o país. Né? Porque exatamente as pessoas vão pagar mais, vão ter mais gasto, mais caro, e isso vai aumentar o custo dos brasileiros, em especial dos mais pobres. Dos mais pobres. Rodrigo, você não acha que essa discussão ela poderia ser mais aprofundada? Porque, veja bem, parece que a gente está sempre enxugando o gelo. A gente está querendo evitar que corta-se essa isenção mínima de $50. Ao mesmo tempo, a gente parece, a classe política, não conversar sobre beleza. Por que a gente tem que ficar discutindo se compra ou não compra da China, sendo que a gente poderia adotar ou criar políticas para que seja realmente feito esses produtos aqui? Lógico que isso não é tão fácil. É muito mais fácil você discutir se a gente vai importar ou não. Mas o Brasil, cara, é um país tão grande que lida só com picuinha. Eu acho que a gente nunca vai para frente porque a gente está sempre lidando com picuinha. A gente não está fazendo um trabalho de tipo assim, galera, é o seguinte, ó, a gente vai sofrer 5 anos, mas a gente vai reestruturar toda a questão tributária, industrial, para que daqui 5 anos a gente mesmo possa fabricar nossos próprios cacarecos, ou nossa indústria nacional automotiva. Eu lembro bem que a Dilma criou aqueles 30% lá dos chineses, quando os chineses começaram a vir para o Brasil botando o preço de carro popular, carro completo, coisa que não existia no Brasil. Porra, mas sabe por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Eu acho que tem... Vou explicar por que ela fez isso primeiro, depois eu vou falar a situação do que a indústria nacional acaba fazendo, e depois eu vou falar sobre reforma tributária. Então, os três pontos que são uma longa resposta para falar sobre cada uma. Primeiro ponto, ela fez isso porque uma determinada empresa nacional, certo? Uma determinada indústria nacional disse, pô, eu tenho fábrica no Brasil, tenho tudo no Brasil, e o produto chinês que vem no navio está pagando a mesma tributação que eu. E esse ponto, esse pessoal não gera emprego. Só que ele esquece de dizer que a cadeia de serviço é gigantesca. Chegou um carro, eu tenho que ter primeiro a distribuição do carro, depois a venda do carro, depois a manutenção do carro, depois a manutenção secundária do carro, que são as oficinas. Cara, tem um monte de trabalhador aqui, é muito mais trabalhadores do que na indústria. Certo? Não se resume só à indústria. Ou seja, não é porque eu tenho indústria que eu sou um país rico. Isso é importante ser dito. Beleza. Tem muito serviço também. A Nova Zelândia, por exemplo, não tem indústria, é um país rico. Certo? Então, assim, não é porque eu tenho indústria que eu sou um país rico. Então, assim, eu posso ter vocações. Né? O Brasil tem uma vocação muito clara. Claríssima. Nós somos um país de agronegócio. Gigantesco, entendeu? E nós até acredito que nós temos uma vocação industrial, mas o problema que é o outro ponto de como a indústria nacional se coloca, que é a seguinte: não é que eles queiram tirar a dor deles. Eles querem impor para o outro a mesma dor que eles se colocam. Esse é o exemplo. Exato. Esse cara colocaram 30% a mais para dizer o seguinte: você paga 30% a menos se você montar uma indústria no Brasil. Só que em várias circunstâncias não faz sentido logístico. No caso, a Jack Motors, por exemplo, montar uma indústria no Brasil. Ela montava lá, tinha uma logística espetacular e mandava o carro dela para cá. Só que, como você disse, os carros estavam despencando de preço como nunca antes no Brasil. O Collor lá atrás tinha razão quando disse que o carro brasileiro era um carroça. Era carroça. Certo? Ele tinha razão total nisso. Né? Porque ele criou toda a condição, foi dada a condição com esse livre mercado, essa pequena possibilidade, a gente vê pela primeira vez em muito o preço do carro baixando e o carro vindo completo. Ou seja, cara, os carros que estavam vindo da China, vinham com todos os equipamentos. Todos. A preço de carro que era vidro manivela aqui no Brasil. Exato. Aí a indústria ficou doida. Que a indústria, ao invés de melhorar o seu carro em disputa de mercado... Quer ferrar o vizinho. Quer ferrar o vizinho. Esse é o problema. A gente estava lá, eu estava discutando em outra audiência pública que eu estava lá na Câmara, eu estava discutindo sobre a isenção, e a pessoa disse, mas tem os selos e tal, a Inmetro, a Brinq, não sei o quê. Eu disse, caramba, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o selo. Até porque, pensa o seguinte, se por acaso esse copo tiver algum defeito de fábrica, quem vai ser o responsável? É o Inmetro? Não. O Inmetro vai pagar alguma coisa? Não. Vai ser o dono da fábrica. Dono da fábrica. Ou o comerciante que te vendeu, ou a empresa que te vendeu o copo. Então, para que o selo? Para que o selo? O selo só é uma burocracia a mais para isso. Não custa a mais. Não que eu esteja contrário às certificações, mas eu acho que elas deveriam ser privadas. Assim, vão ter demandas por certificações. Nós vamos querer determinado produto sabendo de que, de fato, ele é daquela empresa. Por exemplo, os carros, hoje em dia, eles buscam um certificado pelo Latin NCAP, que é meu carro tirou nota 5, o meu carro é seguro.
Entendeu? Então, assim, eles vão atrás. Não é o Inmetro que vai dar isso. Exato. E a certificadora, assim, se o Inmetro fizer uma péssima certificação, ele vai continuar existindo. Se uma certificadora ruim fizer uma péssima certificação, ela sai do mercado. Entendeu? Tipo assim, se o teu carro tem nota 5 e de fato qualquer batida as pessoas começam a morrer, o que é que vai acontecer com a certificação? É isso. Então, tem risco na pele. Tem um que o Nassim Taleb, que é um autor que eu adoro, que tem skin in the game. Skin in the game. Ou seja, eu tenho um risco na pele. Não tem risco na pele. Burocrata não tem risco na pele nenhum. A morte das pessoas na Boate Kiss, tinha lá todas as certificações. Todas. E não evitou droga nenhuma. Não vai evitar. Até porque nem responsável eles são. Entendeu? Na prática, o responsável vai ser o empreendedor. Então, para que o selo? Para que a necessidade do selo? Então, na prática, o que os caras querem impor é a mesma dor que eles têm para o outro. Ao invés de tirar a dor deles, ao invés de tirar as amarras, assim, eu tenho 2 algemas. Ao invés de tirar as algemas de mim, eu quero colocar a algema no cara. É como a lógica da alegoria da caverna do Platão, né? Não é, assim, você não pode ver o mundo colorido, amigo. Volte aqui para a caverna, que é escurinho, e nós vamos batalhar aqui na caverna. Não, tem o mundo colorido, que é aquilo que você falou, né? O exemplo nessa história do TDAH, por exemplo, né, só para ficar nesse tema de educação, como é um mercado muito fechado, quem define os currículos, a orientação, a definição, a estrutura, tudo é de cima para baixo. Tá? Até hoje você não tem uma escola que a minha escola só recebe TDAH. Não pode. Por exemplo, Não pode. A regulação não permite isso. Pô, teria uma demanda gigante para resolver um problema gigante quem tem TDAH. Só que na regulação nacional isso é proibido. Não posso fazer homeschooling. Homeschooling, que é muito demandado, principalmente ultimamente. Não pode. Por quê? Porque um burocrata genial diz que não pode fazer homeschooling. Como se homeschooling fosse uma coisa fácil de fazer, né? Exatamente. Eu vou ensinar meu Exige. filho E nem que fosse provas anuais, assim, você faz homeschooling, mas o seu filho passa por provas. Não, é um negócio enfim. difícil. É um negócio difícil. Não, eu ensino meu filho de 15 anos, eu confesso que eu tenho uma baita dificuldade de conseguir ensinar. Até porque aquilo, quando eu fazia escola, não fazia sentido nenhum. Sim. Não posso falar isso muito alto pra ele, né? Mas aquilo quando eu fazia escola não fazia muito sentido. Porque eu sabia exatamente o que eu queria fazer na minha vida, que é o que melhorou agora um pouquinho com essas trilhas do conhecimento no ensino médio lá do Michel Temer. Melhorou um pouquinho, né? mudou um pouquinho. E o pessoal quer voltar atrás.